No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Reflexões sobre o primeiro versículo da Bíblia. O livro de Gênesis, situado no início tanto da Bíblia cristã quanto da Torá judaica, é uma obra que carrega uma significância transcendental para milhões de pessoas em todo o mundo. Seu primeiro verso, no princípio criou Deus o céu e a terra, Gênesis 1h01, representa mais do que apenas a introdução à narrativa da criação. Ele evoca reflexões profundas sobre a origem do universo, a natureza da divindade e o papel da humanidade dentro deste contexto. Neste ensaio, exploraremos as diversas interpretações e implicações desse versículo fundamental, ressaltando sua relevância religiosa, filosófica e científica. A frase inaugural do Gênesis estabelece a base para a crença fundamental no monoteísmo, a ideia de um Deus supremo e criador. Essa afirmação ressoa nas tradições judaicas, cristãs e islâmicas, fornecendo um ponto de unidade entre essas religiões abraâmicas. A expressão "no princípio" denota um momento primordial, anterior a tudo o que existe, quando Deus deu origem à criação. Essa concepção transcendental de Deus como Criador estabelece as bases para a teologia e a fé. A criação do céu e a terra abrange tanto o mundo espiritual quanto o material. O céu pode ser interpretado como o domínio espiritual e celestial, enquanto a terra representa o plano físico. Essa dualidade implica que Deus é o autor de toda a existência, não apenas a terrena, mas também a celestial. Ao mencionar o céu antes da terra, o verso enfatiza a primazia do mundo espiritual e a ordem intrínseca à criação. Enquanto a interpretação religiosa atribui a criação a uma entidade divina, a ciência oferece perspectivas diferentes. A teoria do Big Bang, por exemplo, sugere que o universo começou a partir de um estado extremamente denso e quente, expandindo-se ao longo de bilhões de anos para formar o que conhecemos hoje. Embora essa teoria não ofereça uma explicação sobre a origem do algo denso e quente inicial, ela traça uma linha temporal que difere da narrativa bíblica. No entanto, é importante ressaltar que muitos indivíduos veem a ciência e a religião como complementares, em vez de contraditórias, na busca por compreender a criação. Do ponto de vista filosófico, o primeiro verso do Gênesis levanta questões profundas sobre a natureza do tempo e da causalidade. A frase "no princípio" implica que houve um momento anterior à criação, quando Deus realizou o ato de criar. Isso, por sua vez, levanta questões sobre a natureza de Deus, se Deus criou o tempo e o espaço, como ele próprio existe. Essa linha de raciocínio levou a debates teológicos e filosóficos ao longo dos séculos, explorando as complexidades da relação entre o divino e o temporal. Além disso, o verso ressoa com as noções de propósito e significado na existência. Se Deus é o Criador do universo, qual é o propósito subjacente a essa criação? Essa pergunta intrínseca é central para muitas tradições religiosas e filosóficas. A interpretação religiosa frequentemente sustenta que a criação tem um propósito divino, enquanto a filosofia explora a ideia de que a humanidade deve buscar e atribuir significado à sua própria existência. Em suma, o primeiro verso do livro de Gênesis, "No princípio criou Deus o céu e a terra", Gênesis 1:1, é uma afirmação que transcende os limites das fronteiras religiosas e culturais. Ele estabelece a crença fundamental no Deus Criador, unindo várias tradições religiosas em torno dessa ideia. Além disso, essa afirmação inspira reflexões profundas sobre a natureza da divindade, a origem do universo, a relação entre fé e ciência, a natureza do tempo e do propósito na existência. Como um versículo que resiste ao teste do tempo, ele continua a evocar questionamentos e contemplações que ressoam nas mentes e corações da humanidade. Antes de continuarmos, gostaria de perguntar se está gostando dos nossos vídeos. Se sim, peço-lhes humildemente que
que se inscrevam no canal e compartilhem nossas mensagens, para que possamos espalhar mais ainda as palavras do nosso Deus. Não se esqueçam de conhecer nossa história, clicando no link da descrição. Obrigado. Continuando. O primeiro verso do livro de Gênesis: no princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:1. Não só estabelece a fundação para crenças religiosas e explorações filosóficas, mas também tem desempenhado um papel significativo na história cultural e literária da humanidade. Ao longo dos séculos, essa frase tem inspirado artistas, escritores e pensadores a expressar suas interpretações e visões únicas sobre a criação e o divino. Na arte, o verso tem sido representado em pinturas, esculturas e outras formas visuais. Artistas renomados, como Michelangelo, Rafael e Leonardo da Vinci, retrataram cenas da criação, muitas vezes capturando o momento em que Deus estende a mão para dar vida a Adão. Essas representações visuais não apenas refletem a importância da narrativa da criação, mas também proporcionam um meio de explorar a relação entre o humano, o divino e o ato criativo. Na literatura, o primeiro verso de Gênesis também desempenhou um papel significativo. Autores ao longo da história têm recorrido a esse verso como ponto de partida para narrativas que exploram a origem do universo, a natureza da divindade e o destino da humanidade. O verso serviu como inspiração para muitas histórias de criação em diferentes culturas e contextos literários, enriquecendo assim a tapeçaria da literatura mundial. Além disso, o verso tem sido um tópico central em debates teológicos e filosóficos. Desde as discussões nas escolas de filosofia antigas até os debates contemporâneos sobre a relação entre ciência e religião, o primeiro verso de Gênesis continua a provocar reflexões profundas e debates intelectuais. As diferentes interpretações desse verso, que variam de acordo com as tradições religiosas, as perspectivas filosóficas e as descobertas científicas, demonstram como ele permanece como um ponto de partida para a exploração do significado e do propósito da existência. Além disso, o verso também oferece uma base para a compreensão da moral e da ética. Se Deus é o Criador de tudo, então essa criação deve ser valorizada e tratada com respeito. Isso levanta questões sobre a responsabilidade humana de cuidar do mundo que foi criado. Muitas tradições religiosas e sistemas éticos consideram a criação como um presente divino e ensinam a importância de sermos bons administradores dos recursos e da natureza. Em conclusão, o primeiro verso do livro de Gênesis: no princípio criou Deus o céu e a terra, Gênesis 1:1, transcende os limites de suas palavras. Ele incita reflexões profundas sobre a relação entre o divino e o humano, a origem do universo, a natureza da divindade, o propósito da existência e a ética. Sua influência se estende além do contexto religioso, permeando a arte, a literatura, a filosofia e os debates intelectuais. Como um ponto de partida para a exploração da criação e da existência, esse verso continua a inspirar a busca pelo conhecimento, a compreensão e o significado em todas as esferas da vida humana. Se gostou, se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos. Nas suas redes sociais, conheça nosso trabalho, clicando no link da descrição. Obrigado, e até o próximo vídeo.